Olá! Esse é o nosso terceiro encontro da série Eu Sei em Quem Tenho Crido. Nossos encontros na busca de um conhecimento mais aprofundado de Deus. No primeiro dia nós estivemos meditando sobre a realidade da falta deste conhecimento, a maneira desastrosa com que a falta do conhecimento atingiu o povo de Deus no passado e atinge na superficialidade dos nossos dias a igreja atual. No segundo encontro, nós tivemos a oportunidade também de refletirmos sobre como este conhecimento de Deus se dá. Não acontece porque o homem, de maneira inata, fazendo uma imersão interna, consegue ascender às questões divinais. Pelo contrário, Deus se revela de duas maneiras bastante claras. A revelação natural, ou geral, nas obras da criação, tornando o homem indesculpável, e a revelação especial de Deus, pela sua palavra, trazendo ao homem o conhecimento do seu projeto, da sua redenção, de quem é o homem e da necessidade da sua salvação. Ora, na ocasião de hoje, nós vamos abordar especificamente o tema dos atributos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os atributos invisíveis de Deus são vistos nas obras da criação. Também a palavra de Deus traz para a gente a percepção dos atributos de Deus sendo desenvolvidos por intermédio da lei, dos profetas, dos poéticos, dos evangelhos. Vamos adentrar nessa ocasião na temática que nos propusemos a estudar, os atributos de Deus. A grande questão é o que são os atributos de Deus. Quando nós nos referimos a atributos de Deus, o que é que nós estamos querendo dizer? Ora, dentro da teologia, há grupos de estudiosos que não gostam da expressão atributos, porque traz uma ideia, uma sensação, uma percepção de algo que é atribuído, acrescido ao ser de Deus. E nós sabemos muito bem que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Aliás, quando da revelação de Deus a Moisés no deserto, a Bíblia diz para a gente que Moisés viu uma sarça que ardia, mas que não se consumia. Aquele quadro intrigante faz com que Moisés se aproxime para, com curiosidade, entender o que estava acontecendo. Como um arbusto é incandescido durante tanto tempo sem ser consumido. E ao aproximar-se, Deus fala com Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. E ali trava-se uma conversa entre Moisés e Deus, Deus e Moisés. Deus diz para Moisés que viera para libertar o seu povo e que enviaria Moisés para isso. Moisés então diz ao Senhor: o que é que eu direi ao povo? Quem é que me apareceu? E Deus então dá uma palavra a Moisés dizendo: diga que eu sou o que sou, apareceu a você. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo a Moisés é: eu não sou o que serei, eu sou o que sou. É a percepção de que Deus é imutável. Ora, a imutabilidade é uma das realidades próprias dos atributos de Deus. Depois veremos isso. Mas o fato é que Deus não muda, Deus não pode ter acréscimo de nada, nem decréscimo de coisa alguma. Deus é o que é. Pensando nessa percepção de que nada pode ser acrescido a Deus, é que alguns estudiosos têm dificuldade de lidar com a expressão atributos, algo que foi atribuído
a Deus. Na verdade, atributos significam qualidades, perfeições do ser de Deus. Quando nós falamos, vamos estudar os atributos de Deus, nós vamos estudar as qualidades, as perfeições pertencentes, pertinentes ao ser de Deus. Particularmente, nós vamos adotar a expressão atributos de Deus, visto que é uma expressão bíblica. Conquanto alguns teólogos têm dificuldade em lidar com ela, é, acima de tudo, um texto bíblico. O apóstolo Paulo, por exemplo, faz uso e menção dessa expressão ao escrever aos Romanos, os atributos invisíveis de Deus. Sim, e é por conta disso, usando uma terminologia bíblica, que nós vamos caminhar nos nossos próximos estudos. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 2, tem uma seção inteiramente destinada a tratar sobre o ser de Deus. Deixe-me destacar para você, para acrescentar um pouco mais de luz nessa temática que estamos iniciando, estamos adentrando a partir de agora. O capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster é uma seção que trata de Deus e da Santíssima Trindade. Na sua seção primeira é dito: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta, boa e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. Contudo, justíssimo, terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. A seção de número 2, ainda tratando dessa temática, a Confissão de Westminster diz: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, a glória, a bondade e a bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva dessas criaturas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto desejar. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devido todo culto, todo serviço, toda obediência que ele há por bem requerer delas. Certamente, quando você tem contato pela primeira vez com toda essa informação que acabamos de passar, você fica um pouco assustado. Ora, como é que é isso? Esse Deus, essas coisas que foram ditas, Deus é autossuficiente, não precisa absolutamente nada do ser humano. Sim, é exatamente isso. Não é o Deusinho
que está sendo pregado hoje em dia em muitos púlpitos. Um Deus dependente do homem, um Deus pedindo pelo amor de Deus para ser reconhecido pela humanidade, não é o Deus das Sagradas Escrituras. Não é o Deus revelado nos céus e na sua palavra. Pelo contrário, quando você tem contato pela primeira vez com esta verdade escriturística, destacável, de maneira muito precisa, na Confissão de Fé de Westminster, é natural que o coração do homem fique assombrado. Afinal de contas, toda a plenitude da divindade não é possível ser absorvida na mentalidade finita do homem. Em outras palavras, Deus é infinito. Deus é infinito e não cabe dentro de uma mente finita do ser humano. É impossível uma mente limitada, finita, como a minha, como a sua, como do ser humano de uma forma geral, absorver toda a grandiosidade, toda a realidade ilimitada, toda a infinitude de Deus. Porque se a mente limitada é capaz de abarcar o que é infinito, então o infinito não é infinito, passa a ser finito, por poder conter dentro de uma mente cheia de finitude. Assim, quando nós começamos a refletir sobre o ser de Deus, sobre os seus atributos, as suas perfeições, as suas qualificações, faz-se mister trazer a consideração de que nós não daremos conta de conhecer a totalidade do ser de Deus. Todavia, a palavra de Deus nos diz que as coisas reveladas são para nós. As não reveladas não são para nós. Naquilo que Deus se revelou, especialmente a partir de agora dos seus atributos, faz-se necessário conhecermos. Quem é o Deus com quem nós nos relacionamos? Aí, a comunidade ateniense, lá em Atos dos Apóstolos, tinha um altar erigido a um Deus desconhecido. A mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, ouviu de Jesus: vós adorais o que não conheceis. Você conhece a Deus? Você é capaz de enumerar pelo menos 8 atributos de Deus? Você saberia separar estes atributos de Deus para melhor facilitar a compreensão desta questão? Ora, nós estaremos a partir de então trabalhando essa realidade. Mas antes da gente adentrar a uma divisão dos atributos de Deus para facilitar a compreensão, deixe-me dizer uma outra questão. Os atributos não são realidades independentes. Veja, um avião não voa só com uma asa. Um avião, para decolar e para se manter no ar, ele precisa das 2 asas. Ora, Deus, no seu ser, ele não tem apenas um atributo que faz todas as coisas e os demais apenas são pendentes neste. Algumas pessoas acham que Deus é apenas amor. Deus é amor. A Bíblia diz Deus é amor. A mesma Bíblia diz que Deus é justo. A mesma Bíblia diz que Deus é santo. Aliás, lá no Evangelho de João, as pessoas gostam de citar João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo de baixo diz que aquele que não crê já está julgado, ou seja, o Deus que é amor é um Deus que também é juízo. E ainda no capítulo de número 3, ao final, Deus fala da sua ira, que aqueles que não creram no seu Filho receberão em si a justa punição da sua ira. Ora, que Deus é esse que é só amor e no mesmo capítulo que fala de justiça e de ira, ele é desconsiderado? Essa é a percepção que se tem da igreja hoje. Uma igreja que esquartejou a divindade. Uma igreja que está fazendo uma autópsia do braço da divindade. Os atributos de Deus não são
auto-independentes, não são autossuficientes por si mesmos, eles estão ligados uns aos outros. Nesse quesito, é preciso entendermos que ao meditarmos nos atributos de Deus, é necessário levarmos em conta que os tais não são elementos dissociáveis e nem tampouco concorrentes entre si. É preciso compreender a harmonia de Deus e a manifestação desta harmonia divinal nos seus atributos, no seu ser. Amor e justiça estão num patamar de equilíbrio. Ira e misericórdia, santidade e graça, cada um destes atributos está ligado ao outro em harmonia e em equivalência. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A Confissão de Fé de Westminster, ela que foi citada na nossa reflexão hoje, ela traz, ainda que não nestas palavras, mas ela faz uma divisão dos atributos de Deus como sendo os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus. Mas outros autores, estudiosos, especialistas em teologia, especialmente sistemática, também dividem atributos naturais, atributos morais, atributos positivos. E nós gostaríamos de amanhã trabalharmos um pouco mais uma destas divisões para que a gente possa compreender, mergulhar um pouco mais a fundo, além da superficialidade dos nossos dias. Fique com a gente. Te aguardo na sequência.